Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso mudar. E sabedoria para distinguir a diferença. Oi pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos fazer a terceira parte do tema de codependência, falando sobre aspectos da repressão e da obsessão. Bom, a gente já vem falando sobre esse tema em alguns vídeos e o principal aspecto, da vivência de codependência é a dificuldade com a autonomia. Então a gente vai falar aqui alguns desses aspectos na repressão e na obsessão. Número 1. Reprimem suas necessidades e emoções, são controlados pelo medo e pela culpa. Tanto o medo quanto a culpa são emoções muito típicas, do controle, que quer dizer o quê? Como que o outro vai avaliar isso que eu tô sentindo ou isso que eu tô fazendo? Então fala exatamente da nossa dificuldade em autonomia, da gente se autoavaliar. Isso faz sentido pra mim? Isso faz parte dos meus valores? E não, será que a pessoa tá gostando ou não tá gostando? Será que a pessoa vai me abandonar, vai me rejeitar? Então esse pensamento onde o outro de fora controla as nossas ações, os nossos sentimentos, é um aspecto de codependência. Por exemplo, eu não posso ir com você em tal lugar e eu fico culpada. Será que essa pessoa então nunca mais vai me chamar? Será que ela agora não gosta mais de mim porque eu não fui funcional pra ela? Ou, por exemplo, a gente expressa a nossa raiva e logo em seguida a gente pensa, nossa, mas será que eu não exagerei? Ou será que precisava realmente de eu falar isso? Que é o tradicional peso na consciência. Número 2. Buscam sempre o controle. Por isso são rígidos. Reprimem, assim, qualquer expressão mais autêntica e expositiva. Então, por exemplo, tem uma situação, onde tem um grupo de pessoas e eu me sinto ameaçada de não ser vista, de não ser acolhida naquele grupo de pessoas e eu fico, então, tentando controlar aquelas relações, E às vezes até de forma maldosa, fofoco sobre outro e aí fico aqui para eu, então, garantir essa parceria e isso fala sobre uma insegurança e um aspecto da codependência. Número 3. Preocupa-se. Ou seja, inclusive com coisas bobas, já que o outro o define em seu valor e caráter, são pessoas úteis, agradáveis, disponíveis, salvadores, estão constantemente preocupadas, ou seja, são pessoas que têm dificuldade com a leveza, de relaxar, de se sentir à vontade nas situações, ela está o tempo todo avaliando, questionando, preocupada, com a situação, com o outro, com o que o outro pensou de si, em salvar e em ajudar o outro. Então, por exemplo, eu vou ter um almoço no domingo e hoje ainda é quarta-feira, mas eu já tô preocupado se eu devo ou não devo nesse almoço, como eu vou me comportar, que roupa que eu vou usar. Eu tô o tempo todo me auto-perseguindo, me auto-avaliando. Outro exemplo, o salvador, que ele sempre tá querendo ali atender as demandas e salvar o outro, Então, coitadinho dessa pessoa, nossa, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, coitado, será que eu posso fazer alguma coisa pra resolver a vida dele? E a pessoa, ela não é uma coitada, Se ela tá fazendo tudo isso é porque ela tem potência e capacidade pra fazer isso e quando eu penso dessa forma, eu tô diminuindo e desqualificando essa autonomia e essa possibilidade de poder do outro. Bom, já falamos de 3 tópicos, você tá curtindo? Então não se esquece de se inscrever pra me ajudar e compartilhar com um amigo. Número 4. Pessoas que pensam e falam muito sobre outras pessoas, ou seja, tem dificuldade de autopercepção, acaba vigiando muito o outro, Isso fala um pouquinho da obsessão. Ou seja, o outro se torna uma fuga de si mesmo, tem dificuldade de se responsabilizar por si, se sentem vítimas ou salvadoras e sempre olhando para o outro. Então, por exemplo, eu tô numa situação difícil que eu, por exemplo, tô doente, Mas eu tô lá na cama do hospital e tô pensando, será que fulaninho tomou o remédio que ele precisa tomar? Então são pessoas que têm dificuldade de se auto-perceber, de se responsabilizar, de se cuidar, porque tá sempre pensando e cuidando do outro. Ou, por exemplo, eu tô aqui numa roda de amigas e ao invés de eu estar falando sobre mim, falando sobre a minha vida, sobre os meus planos, sobre minhas dificuldades, compartilhando as coisas com a minha amiga, eu tô o tempo todo falando da vida do outro. Fulaninho isso, fulaninho aquilo, e isso geralmente denuncia uma fuga, sobre um auto-olhar, como é que tá a minha vida, Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer. Uma outra forma, por exemplo, de viver essa repressão é a generalização. Então, eu tô sempre falando de forma generalizada, em vez de falar sobre o meu problema e a minha vivência. Por exemplo,
os homens não prestam. E, na verdade, eu quero falar sobre o quanto eu tô tendo dificuldade de ter um vínculo, por exemplo, com meu namorado ou com o masculino, né? Então eu fico generalizando para justificar um pouquinho da minha angústia e não entrar em contato com ela. Número 5. Uma tendência de abandonar tudo quando está muito aborrecido, né, ou muito frustrado com uma situação. Ou seja, não consegue manter um equilíbrio, né, e a tensão acaba tomando conta. Isso é um aspecto muito comum na codependência, que é o quê? É a frustração ou o sentimento, né, o impacto que as coisas geram nele de uma forma distorcida ou exagerada. De uma forma que a pessoa fica disfuncional. Aquilo toma conta do dia dela, da semana dela, do mês dela. E então é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a situação e deixar que aquilo flua e vá-se embora, né, e viver outras coisas. Não, vive só fixamente naquilo. Então, um exemplo de trabalho. A pessoa teve uma discussão com alguém do trabalho e aí ela fica, então, o mês inteiro corroendo aquilo, pensando naquilo, né? Ao invés de simplesmente sentar, conversar, resolver, ela sempre fica apegado, né, a essas frustrações, a essas demandas e prolongando e distorcendo. Então, tudo que aquela pessoa faz agora é um motivo para eu ficar questionando, para eu ficar criticando. Então, esse apego, né, ao problema e à frustração. E número 6, são pessoas que geralmente vão estar sempre reclamando e questionando do porquê que nunca tem energia para si ou nunca consegue realizar algo na sua vida, né? E como os tópicos anteriores disse, porque essa é uma pessoa que tem dificuldade com a autonomia. Para que a gente tenha energia de realizar coisas na nossa vida, a gente precisa de autoconfiança, a gente precisa, sim, do egoísmo, da gente poder olhar e dar prioridade em alguns momentos para nós. E se a gente está o tempo todo se definindo a partir do outro, a gente vai ter dificuldade de viver essa autonomia, logo a gente vai ter dificuldade da autorrealização. Um exemplo prático. Por que tal pessoa alcançou esse cargo e eu não alcancei? E se você for ver, né, o movimento da pessoa para alcançar aquele cargo, provavelmente ele teve muitos momentos que dizer não, ele teve muitos momentos que dar prioridade para as demandas dele. E se você não alcançou, se você está com dificuldade de alcançar algo que você quer, é importante que você faça essa autorreflexão. Quanto que eu tenho, né, energizado, colocado energia para isso e desfocado do mundo, focando em mim. Sabe aquele memezinho que a gente vê no Instagram de uma escada e da pessoa abrindo a perna, indo lá para cima? Então, isso não existe, né? A gente, na verdade, tem que passar degrauzinho por degrauzinho e para isso a gente tem que gastar energia com nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Se você se identificou com alguma coisa, não esquece de compartilhar com um amigo que também precisa ouvir sobre isso. E até a próxima. Tchau!